Dia 16 de abril faleceu Newton da Costa, aos 94 anos, um filósofo, lógico e matemático muito importante brasileiro, reconhecido internacionalmente, mas não no seu país. O Brasil é um país, que reconhece os seus jogadores de futebol, mas qualquer outra contribuição, principalmente de ordem intelectual, geralmente permanecem completamente desconhecidas. Por isso que nossos principais intelectuais frequentemente saem do país. O próprio Newton da Costa foi um autor que escreveu boa parte da sua obra em outros idiomas que não português, precisamente pela falta de leitores, certo? Ele tem contribuições em muitas áreas, epistemologia, matemática, lógica, enfim. Eu mesmo não conheço tão bem a sua obra, mas é um autor reconhecido, renomado internacionalmente. Como o nosso canal é de lógica, naturalmente eu vou focar na lógica paraconsistente, que ele foi um autor extremamente importante no seu desenvolvimento. E vocês mesmos me pedem há bastante tempo um vídeo sobre esse assunto. Então, se esse é um vídeo pelo qual você se interessa, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo. A lógica clássica surge em torno do século XIX como uma tentativa de formalizar a lógica tradicional, que, como eu já disse algumas vezes, não foi uma tentativa bem sucedida, no sentido de que não conseguiu realmente criar um sistema representativo 100% fidedigno da lógica tradicional. O que é perfeitamente compreensível porque a lógica tradicional foi um fenômeno historicamente complexo, durou diversos séculos, foi produzida por diversos autores e etc. Só que diante de alguns problemas da lógica clássica, necessitou-se a criação de lógicas não clássicas, que resolvessem e lidassem com esses problemas. Um dos problemas presentes na lógica clássica, que não é um problema da lógica tradicional, é o fato de que, de contradições, qualquer coisa se segue. Eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar como que funciona essa derivação de uma proposição qualquer a partir de uma contradição. Você não precisa entender inteiramente, mas é só para você ter uma ideia do porquê isso funciona. Na primeira linha, eu tenho P e não P, ou seja, uma contradição, que é assumido como uma hipótese. Dessa primeira linha, eu derivo que P e que não P separadamente, obviamente a partir de uma eliminação de conjunção. Só que, se na linha 2 eu disse que P é verdadeiro, eu posso derivar disso por introdução de junção que P ou Q. Basicamente, essa regra de inferência diz que se eu tenho uma proposição verdadeira como esta garrafa é azul, dessa proposição eu posso inferir que a proposição essa garrafa é azul ou essa garrafa é vermelha é verdadeira. Isso porque proposições disjuntivas que apresentam duas alternativas, por exemplo, basta que uma alternativa seja verdadeira para que essa proposição como um todo seja verdadeira. Então é uma regra de inferência bastante intuitiva. Só que eu disse na linha 3 também que não P, ou seja, que P não é verdadeiro. Só que se eu tenho P ou Q e não P, disso se segue que Q necessariamente, por silogismo disjuntivo. E daí, consequentemente, eu tenho que P e não P implica em Q. Q aqui pode ser entendida como uma proposição qualquer. Ou seja, de P e não P eu consigo provar qualquer proposição. Qualquer proposição no meu sistema é um teorema. Por isso que esse princípio, que representa esse fato, é chamado de princípio de explosão ou ex falso quod libet, ou seja, de uma falsidade lógica, ou seja, uma contradição, se segue qualquer coisa, tudo se segue. Dito em linguagem técnica, a gente tem que, na lógica clássica, sistemas formais inconsistentes, ou seja, contraditórios, vão ser necessariamente triviais. Dizer que são triviais significa que tudo neles pode ser provado como um teorema. Esses sistemas, então, são explosivos, porque o princípio de explosão vale neles. Esse fato de que trivialidade e inconsistência na lógica clássica são equivalentes tentou ser evitado por certos sistemas de lógica não clássica. Porque, intuitivamente, isso parece algo contra-intuitivo, algo que deveria ser evitado. Você conseguir provar qualquer coisa a partir de uma contradição. E existiram, então, diferentes maneiras de lidar com esse problema e de tentar resolvê-lo. A própria lógica tradicional, inclusive, tem uma solução para esse problema. Se vocês gostariam de ver essa solução em algum vídeo, pede aqui nos comentários. Agora, lógicas em que o princípio de explosão não vale são chamadas de lógicas paraconsistentes, pelo menos em algumas definições. Existem diferentes lógicas paraconsistentes e o Newton da Costa é um dos principais, se não o principal, fundador e teórico desses sistemas. Entendido mais ou menos o que é lógica paraconsistente, muitas pessoas me perguntam, então, apesar da resposta me parecer bastante intuitiva, se a lógica paraconsistente provou ou mesmo assumiu que existem contradições na realidade. Como nós vimos, a única coisa que a lógica paraconsistente faz é permitir a convivência com contradições. Ou seja, se você admitir num sistema uma contradição, esse sistema não vai precisar necessariamente ruir e por água abaixo, etc. O sistema não vai ser destruído pela presença de uma contradição. É como se, assumindo a contradição como um problema,
que é a posição dos lógicos tradicionais, a contradição é um problema, esse problema não vai se disseminar e se tornar maior do que ele realmente é. Mesmo que nós não criamos que existam contradições reais, esse tipo de sistema pode ser útil para representar algumas situações, como por exemplo o caso de uma pessoa que crê em duas proposições contraditórias, mesmo que não perceba. Você certamente consegue pensar em exemplos, né, no seu cotidiano, na sua vida pessoal, de pessoas que têm esse tipo de crença. Ou, por exemplo, uma situação de uma cena de crime, onde você tem um melhor conjunto de dados possíveis, e esses dados, no entanto, têm algumas contradições, alguns dados, algumas informações se contradizem. Ainda assim, nesse caso, você gostaria de ter a melhor conclusão possível sobre qual foi a causa do crime, quem foi o criminoso e assim por diante. Nesse sentido, um sistema que, a partir desses dados contraditórios, permita que você infira qualquer coisa absolutamente, certamente não é interessante. Agora, notem que, para tudo isso, não foi necessário, né, definitivamente, que a lógica paraconsistente assumisse ou provasse a existência de contradições. Não é o caso. Ela é apenas um sistema formal que nos permite lidar com as contradições independentemente do fato de elas existirem ou não. Uma pergunta final que pode ser feita é se o Newton da Costa, como pessoa, pessoalmente, particularmente, cria na existência de contradições. A resposta curta é que não. Ele não afirmava que existiam contradições reais. Ele chega inclusive a dizer no seu ensaio sobre os fundamentos da lógica que em toda a história da ciência até hoje as lógicas clássicas conseguiram perfeitamente lidar com as aparentes contradições que surgiram, inclusive os fenômenos quânticos. Agora, a resposta longa é que as lógicas paraconsistentes, na visão do Newton da Costa, aparentemente lidam tão bem com esses fenômenos contraditórios, com esses paradoxos, quanto as lógicas clássicas, de modo que ambas, nesse sentido, poderiam ser consideradas quase verdadeiras. A teoria da quase-verdade é uma teoria epistemológica do Newton da Costa, que também é extremamente importante e que eu não pretendo abordar no vídeo de hoje para a gente não fugir muito do assunto. Na visão do Newton da Costa, então, não existiriam critérios seguros para decidir entre as soluções clássicas e as soluções paraconsistentes. Quaisquer critérios que possam existir seriam completamente arbitrários. Quanto a isso, eu discordo enfaticamente. Primeiro, eu quero deixar claro que o material que eu utilizei para falar sobre o seu posicionamento foi o ensaio sobre os fundamentos da lógica. Esse ensaio não é tão atualizado, não é tão novo, então podem ter acontecido atualizações no seu pensamento desde então, mas me parece que substancialmente a sua posição é mais ou menos a mesma. A própria inconsistência é um defeito racional, de modo que um sistema cuja forma de lidar com as inconsistências, com as contradições, seja não as negando, mas tomando-as como possíveis, é necessariamente inconsistente e, portanto, defeituoso em comparação com outros sistemas que solucionam evitando a contradição. Exigir provas para isso é de um racionalismo que não faz sentido, porque o princípio de não contradição, como já percebia Aristóteles, é autoevidente, necessário e apreensível por intuição imediata. Enfim, em síntese, o da Costa ele não defende que existem contradições reais, mas diz que os critérios que nós temos para decidir pela existência ou inexistência dessas contradições é arbitrário, então ambas as teorias, ambas as soluções são quase verdadeiras. Então esse é o vídeo, pessoal. Eu espero que ele tenha ajudado vocês a compreender melhor o que é lógica paraconsistente, um pouco, né, das contribuições do Newton da Costa. Ele tem sim um pensamento que eu tenho ressalvas, né, eu discordo de algumas coisas, é um pensamento um pouco conturbado nesse sentido, mas sem dúvidas não dá para negar, ele teve diversas contribuições intelectuais que são inegáveis, que não podem ser, né, menosprezadas, então ele merece sim o seu reconhecimento por isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos de vocês.